Boa noite. Eu estava durante a semana mostrando esse livro aqui, Emburrecimento Programado, e finalmente consegui aparecer em vídeo. Não consegui gravar no YouTube, enfim, tô com alguns problemas aqui de áudio e vídeo, mas consegui, parece que eu consegui aqui entrar ao vivo. Então, estava querendo muito falar sobre esse livro aqui. Já tem alguns anos que ele saiu, né? Ele saiu em 2017, ou seja, já tem 7 anos, né? 6, 7 anos. E a época eu li ele e agora eu tô lendo de novo. Ele é muito legal, ele é muito forte. É desse professor aqui, John Taylor Gatto. Não sei se pronuncia assim, mas ele foi professor em Nova York durante 30 anos e depois ele desistiu da carreira, né? Ele ganhou vários prêmios, né? Vários prêmios. Ele era professor de literatura e de inglês. E ele ganhou vários prêmios de melhor professor na cidade de Nova York, e também do estado inteiro de Nova York. Então, esse livro é um compilado de discursos dele, né, que ele fez nesses prêmios. Não sei nem como é que ele conseguiu ganhar esses prêmios, né, porque esse aqui é um dos livros mais anti-escola que eu já vi na minha vida, né. Ele fala de um jeito, assim, terrível contra as escolas. Aí eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele nasceu no interior, foi criado no interior, né? Numa cidade pequena. E isso moldou muito o imaginário dele. E quando ele cresceu, né? Ele viu a diferença que tinha no interior, essa vida no interior e morar em uma cidade grande, né? Então, assim, no interior era um lugar que valorizava o trabalho duro, a simplicidade, né? A família, os valores, né? A independência das pessoas, né? E lá as pessoas aprendiam na vida real, aprendiam com os adultos, com os mais velhos, aprendiam fazendo as coisas, trabalhando. E essa diferença para ele foi muito impactante e serviu assim para ele depois fazer as reflexões, né, do livro. E assim, na faculdade ele viu, ele aprendeu, né, os professores dele falavam que a inteligência e o talento eram coisas raras. E aí na escola, quando ele foi lecionar, ele viu que não, que muitas vezes as crianças demonstravam lampejos assim de sabedoria, de justiça, de originalidade, de visão das coisas. E, começou a pensar sobre isso, né? Por que meus professores falavam que a genialidade era muito rara e eu vejo aqui alguns alunos realmente com esses lampejos de genialidade. Ele, ao longo do tempo, vendo como é que a escola funcionava, ele começou a se perguntar assim, será que a escola está emburrecendo os alunos, né? E será que eu, né, John Taylor Gatto, fui contratado para diminuir o potencial dos alunos? E ele ficava com essa pergunta na cabeça. E ele viu que existia muita coisa errada na escola, né? E que ela era irreformável. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o problema da educação é dinheiro, né? Os professores têm que ser bem pagos, tem que comprar coisas para os alunos, dar comida, merenda, carteiras, tecnologia, salas melhores e uma quadra melhor. Então, o problema da educação é o dinheiro. E a gente vê que não, né? E o Brasil prova isso, porque o Brasil é um dos países assim que mais investem em educação. São milhões e milhões e milhões. E não melhora, né? Melhora pouquíssimo, quase nada. Nós temos um país com um problema de leitura enorme, as pessoas não leem,
Elas leem em média um livro por ano. Ou seja, né? Você sabe como é que funciona a média, né? Você não lê nenhum e eu leio um, e eu leio dois, né? Você não lê nenhum e eu leio dois, a média é quanto? Um, né? Então tem assim milhões e milhões de pessoas que não leem no Brasil. Elas sabem ler, mas elas não leem, não têm interesse em leitura, em autodesenvolvimento, por meio de leitura, em estudos, vida intelectual, nada disso. Educação, se autoeducar, nada disso. Então é um problema sério e mesmo assim todas essas pessoas muitas vezes ficaram 12 anos na escola. Algumas são até formadas na faculdade, mesmo assim não leem. E esse é o status, né, da nossa sociedade brasileira. Então, assim, voltando, o gato, né, John Taylor Gato, ele viu que a escola era irreformável. Não é só jogar dinheiro e esperar que ela melhore. Não adianta mudar o conteúdo, mudar o currículo, porque não é esse o problema. Qual que é o problema? Diz ele que existe um currículo oculto. Por isso esse subtítulo aqui, ó. Aqui, ó. O currículo oculto da escolarização obrigatória. Então tem um currículo oculto que é feito para emburrecer as crianças. E agora, se ler ainda. Exatamente. E muita coisa que é dado para ler nas escolas, né, são terríveis. Então, assim, tem muitos livros ruins, né? Muitas vezes a pessoa até lê, mas ela lê coisas terríveis, péssimas, né? 50 tons de cinza e outras coisas estão aí para provar isso, né? Então, assim, o John Taylor Gatto, ele começou a burlar o sistema. Então, falou, olha, eu não posso fazer mal para as crianças, eu tenho que burlar esse sistema. Então, ele começou a criar ideias para burlar isso, que ele fez? Ele tirou essa ideia da cabeça de que o professor é um especialista, um sábio, um grande mestre, que precisava pegar a criança e inserir ideias nela, né? Como se a criança fosse um quadro em branco ou um saco de colocar ideias. Então ele tirou isso da cabeça e falou, não, não pode ser isso. Os professores não são isso tudo e as crianças não são quadros em branco, né? As crianças são capazes e os professores não são isso tudo aí que eles acham que eles são, não. Essa presunção, né, do professor de achar que ele é um maioral, que ele tem muito conhecimento e que ele vai preencher o quadro branco da cabeça da criança com conhecimento. Ele descartou essa ideia. Então ele diz assim que para ele as crianças são mais como esculturas do que como pinturas. Então qual que é a diferença? A pintura é um quadro em branco, você coloca tinta lá. E a escultura é um bloco, né, de mármore, por exemplo, que você tem que ir tirando coisas para encontrar a forma da escultura, né, o formato da escultura. Você precisa remover obstáculos. Então a ideia dele de ser professor, de atuação como professor mudou e ele começou a pensar assim: eu tenho que remover os obstáculos da vida das crianças. Para que elas se desenvolvam e realmente se interessem pelos assuntos e aprendam coisas e se tornem a melhor versão de si mesmas. Então, assim, essa foi a ideia dele como professor e talvez por isso ele ganhou vários prêmios, né? Porque ele começou a fazer coisas que estavam diferentes do que estava ali já na escola, nas escolas. E ele fez isso por 30 anos, né? 30 anos. E ganhou prêmios e tudo mais. Só que ele desistiu, falou, olha, não dá. Porque muitas vezes o que a escola fazia? Ele criava um programa, assim, por exemplo, de interagir mais com a comunidade, conhecer a profissão das pessoas, conversar com os mais velhos. Só que aí
ele criava todos esses programas diferentes e a escola falava, olha, isso aí está cortado, porque não temos tempo para isso, o currículo já tem muita coisa, e tirava isso dele. Então ele ficou nessa, chega uma hora que ele falou, olha, realmente a escola é irreformável, nem eu consigo burlar o sistema, existe esse currículo oculto que está emburrecendo as crianças, mas eu não posso fazer mais nada, vou sair daqui. E saiu da escola, começou a escrever livros e denunciar essa situação das escolas, né? Então, assim, e o resto do livro, né? Isso aqui que eu estou contando é só a introdução, né? Aí ele fala, olha, eu vou contar para vocês, eu contei aqui algumas coisas, né, que eu fiz de certo, mas eu vou contar o que eu fazia de errado, ou seja, eu vou contar como que é esse currículo oculto e como ele é estranho e assustador. E aí ele começa o livro em si mesmo, né? Começando por esse capítulo aqui, que é o professor de 7 lições que ele proferiu, né? Ele discursou isso aqui, né? Como professor, como quando ele ganhou como professor, né? No estado de Nova York, professor do ano. Então ele proferiu esse discurso aqui, que é o primeiro capítulo do livro, Professor de 7 Lições. Então, assim, eu quero saber o que vocês acharam dessa breve introdução que eu fiz sobre o João Taylor Gatto. Vocês coloquem aqui nos comentários. E estava até pensando, se vocês gostarem, quiserem, tiverem interesse, a gente posso continuar fazendo esses vídeos, ou talvez, quem sabe, a gente faça até um clube do livro, né? Pra gente ler esse livro e outros livros de educação, tá? Mas vocês têm que mostrar interesse, tá bom? Aí, se você tiver interesse, coloca nos comentários aqui, tá bom? Um abraço.